Olá, no programa de hoje eu entrevisto a Pamela Santos, formada em RH, Contabilidade e estudante de Direito. Olá, Pamela. Olá, Vinícius, tudo bom? Bem. Pamela, quais são as maiores dúvidas das pessoas que fazem RH? Na verdade, assim, quando as pessoas procuram fazer o curso de RH, a maioria acredita que você vai lidar muito com folha de pagamento, com férias, com rescisão, a parte mais burocrática. Só que, na verdade, quando você faz a faculdade de gestão de RH, você lida mais com a própria pessoa, com o funcionário, com o dia a dia dele, com sistemas de resultados. Então, você lida mais com esse lado da pessoa mesmo, fora um pouco da parte burocrática, que seria já mais o departamento pessoal. E quais são as dúvidas que as pessoas têm relacionadas a uma entrevista? Porque quem acaba entrevistando para contratar na empresa é o departamento de RH, é isso? Isso. Normalmente quem faz as entrevistas é o próprio recrutador ou uma empresa que é contratada para fazer esse tipo de entrevista. Então, a maioria das dúvidas que as pessoas têm acerca da entrevista, normalmente é com a vestimenta, com as perguntas que o recrutador vai fazer para ela. Então, normalmente são essas dúvidas. Então, é uma dica até que a gente fala para os homens e para as mulheres, sempre ir com roupa neutra, evitar decote. Então, preto, assim igual eu tô, não é bom fazer uma entrevista? É bom, é bom. Mas é mais cor neutra, mais clara, Isso, melhor. Cor neutra, sempre optar pelo social, pela roupa social e de acordo com a vaga. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista para um cargo de gestão, então é ideal que o homem, no caso, vá com um terno, que a mulher vá com uma camisa social, com uma calça, com uma saia, sem muito excesso, né? Sem pecar pelo excesso de cor, de muito acessório, de decote, de comprimentos de saia. Então, sempre ficar atento a esses detalhes durante a entrevista, né? E no caso, a pessoa, quando ela fazer a entrevista, você sugere que a pessoa aprenda sobre a empresa? Qual é a sua sugestão, Pamela, para que a pessoa faça uma entrevista? Como ela se compor numa entrevista? Sim, conhecer a empresa é o fundamental, é o mínimo assim que eu digo que o funcionário ele tem que saber acerca da empresa. Porque a maioria das empresas hoje, ela pergunta sim, durante as entrevistas, durante o processo de seleção, sobre a área de atuação da empresa, quanto tempo ela está no ramo, se ele entende da área que ele vai atuar, do cargo que ele está pleiteando. Então a pessoa ela tem que sim buscar o conhecimento, nem que seja... Então não é só a pessoa ir lá fazer uma entrevista, ela tem que saber o que a empresa faz, sim. o que a empresa compra, o que a empresa vende, é isso? Sim, ela tem que se preparar para essa entrevista, porque hoje a maioria das empresas, as grandes empresas, elas buscam um funcionário que compreenda todos os departamentos, que tenha uma visão generalista da coisa. Então é necessário que a pessoa ela compreenda sim a área de atuação da empresa, o cargo, para ela responder as questões que vão ser abordadas, que vão ser perguntadas para ela durante a entrevista. Então é bom o candidato ele ir preparado, porque muitas vezes é feita uma pergunta e se o candidato ele não pesquisou acerca da empresa, ele vai se ver ali numa situação desconfortável e sem uma resposta pronta para o recrutador. E você teve um exemplo de você trabalhar no RH e ver alguém entregar um currículo para trabalhar em tal setor e ela não sabe nem o que está fazendo ali? Tem muito. Ainda mais eu digo que nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, que de acordo com o IBGE nós temos 2,4 milhões de desempregados, de acordo com a última pesquisa, aumenta mais ainda o número de candidatos desse nível, que seria assim, que topa colocam... tudo. Isso, topa tudo, porque colocam no currículo, normalmente quando a gente faz um currículo, nós temos que colocar o objetivo. Cargo administrativo, almoxerife, então a gente tem que colocar aquilo que nós pretendemos dentro daquela empresa. Só que com essa crise, com as pessoas buscando emprego, muitas vezes elas colocam à disposição da empresa, o cargo que tiver, então elas estão desesperadas por uma vaga, só que isso não é muito bem visto pelo próprio recrutador. Então é uma dica que a gente sempre dá, por mais que seja difícil você definir um objetivo, colocar ali, por mais que você esteja ali desempregado, é necessário que você coloque o objetivo que você pretende naquela empresa. E como que monta um currículo? Porque as pessoas, às vezes, ela entra na internet, ela escreve um nome ali, né, o endereço, o telefone e a vaga. O que você aconselha a pessoa a montar um currículo? Porque eu já vi currículos
está aqui com o diretor, de pessoas que colocam ali as 20 antigas empresas que ela trabalhou. Então ela trabalhou um mês numa empresa, ela coloca um mês, outro mês ela coloca outra empresa. Qual é a sua visão sobre isso? Então, normalmente o que nós indicamos para as pessoas, sempre coloque no currículo aquilo que for adequado à vaga que você está pleiteando. Então, por exemplo, que nem você citou, às vezes as pessoas têm 20 experiências, várias experiências em determinadas empresas. Só que é importante ela focar naquela vaga que ela está pleiteando. Então, por exemplo, se eu vou pleitear uma vaga de vendedor, para que eu vou colocar no meu currículo que eu fui babá, por exemplo? Então, sempre focar naquilo que você está buscando, colocar no currículo aquilo que a empresa está pretendendo. Sempre também se atentar à ordem das coisas que estão no currículo, que tem muita gente que simplesmente joga informações no currículo de forma desordenada e entrega. E o ideal é que o currículo ele seja setorizado. Então, colocar sempre... Que é isso, setorizado? Só para a pessoa entender. Dividir as informações. Então, o ideal seria colocar primeiro os dados pessoais. Nome, telefone, endereço, sempre dados atualizados. O que acontece muito também, as pessoas imprimem vários currículos, colocam um telefone e troca esse número de telefone. Então, ela vai lá, risca no currículo. Emprego daí, a pessoa não arrumar emprego, né? Ela risca no currículo o número antigo e anota de caneta do lado o novo número de telefone. Já vi muitos currículos assim, não é ideal. O ideal é que você faça um novo currículo, coloque as informações atualizadas e, por incrível que pareça, tem gente que esquece de colocar o telefone, de colocar o endereço, de colocar o e-mail. A pessoa manda o currículo na empresa e a pessoa vai ter que adivinhar como entrar em contato com a pessoa. Aí fica difícil. Que é difícil. E como que funciona, Pamela, o maior desafio na gestão dos recursos humanos? Acredito que hoje o maior desafio que nós temos, né, na gestão de pessoas, de recursos humanos nas empresas, seja o próprio engajamento das pessoas com aquilo que a empresa oferece. Então, assim, as pessoas elas entram na empresa sem saber o que a empresa faz, sem saber o que elas vão fazer ali, e cada um busca o seu próprio interesse, elas não caminham juntos. Então, esse seria o maior desafio do RH, fazer com que funcionário e empresa caminhem juntos no sentido de buscar resultado, buscar a efetividade do serviço, buscar o lucro. Então, esse é um grande desafio. É um desafio também da área de recursos humanos diminuir o absenteísmo dos funcionários, a questão de falta, de excesso de atraso, de atestados, que nós sabemos que muitas vezes isso é gerado pela própria desmotivação do funcionário dentro da empresa. Então, a função do RH é tentar buscar conhecer o que está acontecendo com esse funcionário, o porquê que ele está faltando, o porquê que ele está tendo esse nível de atraso, apresentando atestado. Então não é só contratar a pessoa e mandar embora. Não. Pelo contrário, isso tem a cuidar do funcionário. Sim, a gestão de RH vai muito além do recrutar e do selecionar. O maior trabalho, eu digo, que está o após a contratação. Você manter esse funcionário, essa pessoa que foi contratada, com efetividade, com resultado e motivada dentro da empresa também. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Pama para falar um pouco sobre o sistema de RH dentro de uma organização estatal e também dentro de uma empresa. Voltamos em breve. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco. A entrevistada de hoje é a Pamela Santos, que é atuante na área de RH. Pamela, como que funciona a pessoa que quer mandar um currículo via e-mail?
Então, Vinícius, hoje a maioria das empresas elas trabalham com plataformas online da própria empresa, então é feito o envio pelo e-mail, pelas plataformas online. É uma forma até de facilitar o trabalho da gestão de recursos humanos, do próprio recrutador, porque não fica aquela pilha de papéis em cima da mesa para você olhar e tudo mais. E às vezes até o próprio sistema online ele já faz uma pré-seleção daquilo que a pessoa colocou, se está de acordo com a vaga ou não. Então é uma ferramenta muito útil hoje em dia no mercado de recursos humanos. Fora isso também, a maioria das empresas tem utilizado muito o recurso do LinkedIn, que é uma rede de contatos profissional. Então, a pessoa vai lá, ela escreve o perfil profissional, as experiências dela, tem a foto do perfil, então ali é analisado já, é uma forma de uma pré-seleção daquele candidato. Então, é uma ferramenta muito interessante que as pessoas, quem não conhece, podem estar buscando, abrindo a conta delas lá e fazer esse perfil online, que é um perfil profissional hoje em dia, que está sendo muito utilizado. Então, eu estava vendo esses dias uma matéria na mídia sobre que as empresas estão consultando as mídias sociais do candidato. Como que você avalia isso? Então, isso é um ponto que o candidato tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente as empresas, sejam elas grandes, pequenas, iniciativa pública ou privada, elas acabam sim buscando informações do candidato na rede social. Porque a rede social é um local que a pessoa se expõe da forma como ela realmente é. Então, é ali que o recrutador ele vai ver e vai analisar o perfil, porque hoje a maioria das seleções, dos recrutamentos, contam não só com a fase da entrevista, de ver ali o seu perfil profissional, as suas experiências. Ela conta com fases objetivas, com fases escritas, com fases de dinâmica, muitas vezes elas colocam e elas fazem testes psicológicos. Então, assim, é muito importante a pessoa estar atenta em como ela se comporta também na rede social, que tudo isso vai ser levado em conta na hora da contratação. Existem ferramentas, Pamela, para que o gestor de RH consiga facilitar a vida, então, dos funcionários? Sim. Dentre várias ferramentas que existem, eu vou citar algumas mais simples que podem ser utilizadas tanto em grandes empresas quanto em pequenas empresas, que não precisam de recursos muitas vezes financeiros, mas que podem trazer um bom resultado para o gestor e para a empresa. Dentre eles, é muito interessante que o gestor de RH ele trabalhe com pesquisas de clima organizacional dentro da empresa. Então, o que seria essa pesquisa? Lá é feito um papel, onde o funcionário, as equipes expõem como que está o clima dentro da empresa, o que elas acham, o clima entre ela e o gestor, entre ela e o funcionário, entre as metas da empresa e aquilo que ela está fazendo. Então, essa pesquisa é muito interessante de ser feita periodicamente, para avaliar como que a empresa está sendo vista pelo próprio funcionário e o que precisa ser melhorado tanto para a empresa quanto pela parte de quem está trabalhando lá do funcionário. Então, essa seria uma ferramenta. Fora isso, é importante que o gestor, não somente o gestor de RH, mas também o gestor de cada departamento, tenha um feedback, né, uma conversa periódica também com o seu funcionário, com o seu departamento, para analisar pontos que precisam ser melhorados, de resultados que não foram alcançados, do que ela espera da empresa, do que ela espera dele como gestor, ou do que o gestor espera dele como funcionário. Então, são pequenas coisas que podem ser feitas, que podem trazer um resultado muito bom para dentro da empresa. Porque hoje em dia, o maior problema que acontece é o gestor achar que ele está numa posição acima do funcionário e que ele não precisa ouvi-lo. E muitas vezes o que o funcionário busca é apenas um feedback realmente de como que está o trabalho, ser ouvido. Então, é muito importante o gestor descer um pouco essa escadinha e ouvir o funcionário para ver o que ele tem ali para falar, de questões do departamento, do que a empresa pode ser melhorado, se o que ele está pensando da empresa realmente está de acordo com o que ela pode oferecer. Então, é muito importante os dois andarem lado a lado para que a empresa tenha realmente um resultado. E tudo isso faz com que o número de faltas seja reduzido, o absenteísmo, o turnover, que a gente fala que é a rotatividade das pessoas. Então, tudo isso é uma forma de colaborar com a própria empresa, de reduzir custos e aumentar o resultado. E, Pamela, quais são os desafios negativos de uma pessoa que trabalha com RH, com os recursos humanos?
Eu acho assim que em toda profissão você tem as suas dificuldades. Eu não diria pontos negativos, mas tem as dificuldades. A maior dificuldade da área de gestão de recursos humanos eu acho que é compreender mesmo o lado do outro, sair um pouco de você e ter empatia de entender um pouco o lado do funcionário. E dentro de uma empresa você tem várias pessoas que pensam diferentes, que agem diferente, que muitas vezes acreditam que é A, mas na verdade é B. Então o gestor de recursos humanos ele tem que intermediar, tentar entender, trazer o gestor, o gerente, o gestor, para perto do funcionário, o funcionário para perto dele, para tentar resolver conflitos, o que eu sempre falo onde eu trabalho, que é o maior problema nosso. Na maioria das vezes não é a parte técnica em si, da pessoa não saber executar a tarefa, porque isso a gente elabora. Aprende. Isso, você treina, você capacita, isso é uma coisa fácil de você lidar. Agora, problemas pessoais, problemas morais, então esses são coisas que são mais difíceis de nós resolvermos. Então esse seria um grande desafio, tentar compreender o outro, lidar com relacionamentos, com questões pessoais dentro do local de trabalho. Porque hoje o perfil profissional das pessoas, o que acontece? Elas confundem muito o lado pessoal com o profissional. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu estou avaliando você, falando que você precisa melhorar na questão de atendimento, né, da sua fala, muitas vezes as pessoas elas levam para o lado pessoal. Então, isso acaba gerando um conflito. E, na verdade, não é isso que tem que acontecer. Nós temos que separar o pessoal do profissional. Às vezes a pessoa é uma boa profissional e uma má pessoa, é isso? Não, nem sempre. Não vou falar que a pessoa é má pessoa. Mas, normalmente, acontece isso. Porque, é meu amigo lá fora, então é meu amigo aqui dentro. O seu superior hierárquico, você sai com ele para tomar um café e aqui dentro você quer tratar ele como amigo. E não é assim. Nós temos, hierarquia dentro da empresa, nós temos que respeitar. Então, isso é uma coisa que a nova geração que está entrando no mercado de trabalho está apresentando realmente essa falta de... Disciplina. Não disciplina, essa falta de compreensão, realmente, de que tem o superior hierárquico, que você tem que obedecer, que você tem ordens, mas que você também tem que, como que eu posso falar? Que você tem que compreender o lado do gestor, mas o gestor também tem que compreender o seu lado, mas sem misturar as coisas. Então, acho que esse é um grande desafio hoje, tanto para o funcionário quanto para o gestor, que as pessoas acabam apresentando bastante. E os benefícios de uma pessoa que está em dúvida, Pamela? Ela está nos assistindo, ela quer fazer RH. O que ela vai enfrentar, os desafios, quando ela vai começar esse curso? Primeiro, você é corajoso. Primeira coisa que eu tenho para te falar, porque lidar com pessoas, hoje em dia, ver uma pessoa que quer lidar com pessoas, quer ouvir o lado do outro, tentar entender o lado do executivo e o lado de quem está na base, não é fácil. Então, assim, a pessoa ela tem que ter realmente uma empatia, paciência, ela tem que ser um pouco psicólogo, um pouco economista, tem que entender de tudo um pouco da empresa. Mas, assim, é uma área muito boa, uma área que vem crescendo e que as empresas têm visto com muito bons olhos, porque anteriormente, há um tempo atrás, o que dizem as pesquisas, era muito difícil você ver gestores de recursos humanos. Normalmente os gestores eles eram administradores, economistas. Então hoje muitas empresas elas têm dado um espaço para que o gestor de recursos humanos trabalhe e tenha toda essa liberdade de lidar com as atividades da empresa com o gestor. Pamela, se alguém está assistindo e quiser tirar uma dúvida de como montar um currículo, apesar que você falou, mas a pessoa sempre tem pessoas com dúvidas. Sim. Qual é o seu canal para a pessoa poder entrar em contato? Quem quiser pode procurar no Facebook, o meu perfil é Pamela Santos. No LinkedIn também, o meu perfil está como Pamela Santos e podem entrar através também do meu e-mail, Pamela s147@hotmail.com. Então lá, Pamela s147@hotmail.com. Uma mensagem de reflexão, Pamela. Tem um filósofo que eu gosto muito, ele é professor, filósofo, que é o Leandro Carnal. E ele fala assim, que as mesmas cabeças que criam o problema são as cabeças que podem resolver os problemas. Então, eu acredito que se nós, enquanto profissionais, pensarmos mais em resolver os problemas do que simplesmente apontar os erros que precisam ser melhorados, eu acredito que não só nós, enquanto profissionais, mas a empresa, ela pode ter um grande resultado. Muito obrigado, Pamela. Eu que agradeço.
Muito obrigado você que nos acompanha. Mandar um abraço para o pessoal de Rafar, que sempre está nos assistindo, o pessoal de Salto. Um grande abraço e Deus abençoe.